Pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia, nós teremos uma breve introdução a respeito do capítulo que corresponde à formação dos territórios e os conflitos no mundo contemporâneo. Então essa é a nossa temática em estudos. Estaremos introduzindo em análise observativa a constituição das fronteiras do Estado e da nação, e depois estaremos deixando um vídeo trazendo os conflitos no continente asiático. Então o nosso estudo hoje será introduzindo os motivos dos conflitos, tendo aí uma análise dos conflitos na Ásia e algumas atividades para serem desenvolvidas por nós. Então vamos lá. Quando falamos da constituição das fronteiras do Estado e da nação, deveremos aí diferenciar esses dois conceitos geográficos. Estado é algo que nós já descrevemos para vocês, quando está no meio de palavras em uma frase, inicia com a letra maiúscula, perceberemos que trata-se de um país que possui a sua autonomia como uma organização mundial. Então, um país aí que tem a sua representatividade. Já a nação, ela estará mais correlacionada diretamente a elementos culturais. Percebemos então que o Estado é o conjunto de instituições políticas e administrativas, como o funcionalismo público e as forças armadas, e deve ter um governo. Estado deve ter um governo, deve ter um território para exercer a sua soberania. Não há Estado sem território. Esta é a análise da maioria dos teóricos do campo de estudo das nações. De outro lado, percebemos que a nação constitui de um modo diferente a formação de um Estado. Está relacionada ao sentimento de pertencimento de um povo, a identidade das pessoas com o lugar onde vivem e a elementos que as identificam. Elementos esses que a identificam como pertencentes àquele povo, àquele lugar, àquele espaço. Nós teremos aí como exemplo desses elementos o idioma, a culinária, a história, a língua em si, são esses elementos. Por exemplo, no Brasil, o Brasil é um Estado independente, possui seu território, possui seu próprio governo, tem os seus elementos e descreve uma nação independente. De outro lado, no território brasileiro, nós temos inúmeras nações que apresentam elementos culturais diferentes, e aí nós perceberemos esta descrição geográfica para entendermos. E aproveitando o Brasil, notaremos que no que corresponde à formação do nosso Estado, ele ocorre com a data histórica 7 de setembro de 1822, com um brado que ficou marcado na história, independência ou morte. Isso significa que não éramos mais pertencentes a Portugal, uma colônia de Portugal, mas passávamos, de certa maneira, entre aspas, a termos a nossa independência. Segundo dados históricos, nação e Estado, naquele período que reconhece o Brasil como independência, Estados Unidos em 1824, mas aí traz para nós esse olhar para a descrição em diferenciarmos Estado de nação. Os conflitos atuais, eles se desenvolvem por alguns motivos específicos, e aí notaremos que são inúmeros os conflitos distribuídos no mundo, e eles são motivados por questões étnicos raciais, questões religiosas, questões culturais, também pela disputa do poder para controlar o Estado, pelo domínio de reservas de recursos naturais, exemplo clássico aí, o petróleo e a água. A água também entra dentro desse cenário, entre outras razões aí que poderão serem compreendidas e entendidas por nós. Esses conflitos têm provocado a morte de milhares de pessoas e o deslocamento de outros milhares de refugiados. É claro que os refugiados eles acabam fugindo da agressividade dos conflitos e pensando em morar em um lugar em que haja tranquilidade, harmonia e a paz. A África e o Oriente Médio são
desde o início desse século XXI, as regiões que concentram a maior parte dos conflitos existentes no mundo. E muitas dessas tensões são decorrentes do período da Guerra Fria e da política de financiamento a milícias locais, que assumiram o poder e passaram, de certa maneira, a combater a cultura ocidental, como é o caso dos grupos radicais islâmicos, que nós veremos nesta análise aí dos conflitos no continente asiático. E atualmente os ataques terroristas têm se intensificado com práticas e alguns grupos acabam assumindo, como a Al-Qaeda, que assumiram aí alguns desses atentados nesses últimos anos do século XXI. E temos destaque também para o Estado Islâmico. Aqui percebemos algumas características básicas no que compõe diretamente as causas explicativas dos conflitos. O nosso primeiro olhar será para o continente asiático. Lembrando que o continente asiático é uma das regiões do globo com intensos conflitos internos. Notaremos que na Ásia vem lá o Oriente Médio, vem a Coreia do Norte, vem lá a instabilidade entre a Índia, o Paquistão. Então, o continente asiático passa a apresentar, de certa maneira, esta instabilidade, tornando assim uma das regiões com maior intensidade de conflito do globo. E é nesse continente que está localizado o continente asiático, o Oriente Médio, região geopoliticamente estratégica, em razão da presença de importantes reservas de petróleo. Olha aí o elemento natural que causa, de certa maneira, análise direta desses conflitos. Também tem ocorrido o avanço do fundamentalismo islâmico, causando preocupação à comunidade internacional, em razão da crescente violência e do aumento do número de refugiados em outras regiões. Esses refugiados fugindo aí desses conflitos nesta região da Ásia. Ainda existem os conflitos históricos, como por exemplo a questão de Israel e a Palestina, que é histórica, que vem lá desde o período antes de Cristo, depois pós-Cristo, com a diáspora, que nós veremos no vídeo que nós deixaremos como suporte, a diáspora até a reconstituição do Estado de Israel no século XX. Então, um longo período aí de conflitos, de movimentos, que acabou movimentando esta estrutura regional. Notaremos ainda a disputa pelo controle da Caxemira, na fronteira entre Paquistão e Índia, que envolve questões religiosas, diversidade. De um lado nós temos a religião que prevalece na Índia, depois Paquistão, o islamismo, e esse cenário do hinduísmo e do islamismo acaba afetando a instabilidade, mas o olhar específico está lá, Caxemira, uma região com recursos hídricos fundamentais para esses países. E aí nós notaremos, sobretudo, ações do governo chinês, que também passa a ser importante para a nossa análise. Aqui é uma breve introdução do que o capítulo ele oferece para nós. Peço e deixo como conselho a vocês: leiam, marque. Esse capítulo tem informações que irão decorrer essa caminhada de vocês aí até o ensino médio e até o processo seletivo, sermos aprovados no vestibular e depois formarmos em uma bela e preciosa faculdade. Nobres, um abraço a todos vocês, forte abraço e dediquemos em nosso estudo.